Programa A Hora do Mestre. Apresentação: missionária Daniele Estrela. Bem, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez iniciando essa belíssima programação na minha, na sua, na nossa rádio missionária Central Gospel. Primeiramente, amados, nessa quinta-feira, dia 2 de outubro, eu gostaria de agradecer ao nosso Deus, ao nosso Mestre, ao nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade. Os amados e as amadas sabem, todos sabem, que a missionária Daniele Estrela esteve muito adoentada, esteve realmente impossibilitada de estar fazendo aí a programação com os amados irmãos, devido a uma crise que eu tive de sinusite. Mas eu quero desde já agradecer realmente as orações dos amados, a preocupação, todos aqueles que me deram força aí, oraram por mim nesse momento, e dizer que nós estamos aí mais uma noite engrandecendo, glorificando e exaltando o nome desse nosso Deus que é maravilhoso, poderoso e soberano. Os amados irmãos sabem que nós temos sempre aí temas a serem debatidos na programação A Hora do Mestre. E estamos aí às vésperas das eleições, que se realizarão aí no próximo domingo, dia 5 de outubro, as eleições aí no nosso país para presidente, para senador, para deputado federal, deputado estadual e governadores da nossa nação. E nós deixamos aí uma pergunta no ar nessa noite, que foi a seguinte: política. O que é política? A política é de Deus? O que você pensa sobre política? Está preparada ou preparado para as eleições? Essa aí foi a pergunta da noite e tivemos aí muitas participações, como sempre, audiência magnífica, maravilhosa na nossa programação e muita gente participando, deixando sua opinião. Alguns não querem realmente opinar sobre esse tema porque não gostam de política, mas é um tema que faz parte da realidade do nosso país. Sabemos que é um tema de interesse público, sabemos que muitos têm se decepcionado com a política, ou com os políticos, entre aspas, vamos dizer assim, mas é um tema que precisamos falar sobre eles, amados. Então, nessa noite, vamos estar aí falando as participações dos nossos queridos. Mas antes, eu quero dizer para os amados o Fica Política. Lá na nossa enciclopédia livre, né, sempre consultamos aí na Wikipédia, diz o seguinte: política denomina-se a arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Aplicação desta ciência aos assuntos internos na nação. Política interna ou assuntos externos, política externa. Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com seu voto ou com sua militância. A palavra tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em cidades-estado, chamadas polis, nome do qual se derivaram palavras como politike, que significa política em geral, politikos, dos cidadãos, pertence aos cidadãos, que estenderam-se ao latim politicus e chegaram às línguas europeias modernas através do francês politique, que em 1265 já era definida nesse idioma como ciência do governo dos estados.
política é derivada do grego antigo, politeia, que indicava todos os procedimentos relativos à polis, ou cidade-estado. Por extensão, poderia significar tanto cidade-estado quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras definições referentes à vida urbana. Então essa aí foi a definição da palavra política e o seu significado. E nós agora vamos de pedido de louvor. Temos aí muitas participações, o pessoal aí que deixou o seu pedido, o seu comentário, a sua participação. E o pedido de louvor que nós temos nessa noite é da nossa querida Aparecida Oliveira. Ela que pede o louvor da cantora Graciela Gomes. Isso, a Graciela hoje até esteve aí no programa do nosso querido Moisés Ricardo, da Rádio Sename. Eu também já tive aí a oportunidade de estar participando aí da programação do Moisés Ricardo. Uma bênção do Senhor. A nossa Graciela Gomes hoje vai estar aí louvando ao Senhor na nossa programação. E nós temos aí o primeiro louvor, música Travesseiro Molhado. Travesseiro molhado, lágrimas derramando, o mundo sobre a cabeça parece estar desabando. Digo para o meu Deus, já não vou mais aguentar. Mas Deus diz, meu filho, não permito que você não possa suportar. Vou ouvir a voz de Deus, meus anseios superar. Travesseiro molhado vai ser mais um troféu para colecionar. Pois no pódio da vida nem sempre conseguimos primeiro lugar. Mas a presença de Deus, o meu lugar está guardado e ninguém vai tomar. Está guardado e ninguém vai tomar. Está guardado e ninguém vai tomar. Na presença de Deus, o meu lugar está guardado e ninguém vai tomar. Está guardado e ninguém vai tomar. Está guardado e ninguém vai tomar. Na presença de Deus, meu lugar está guardado e ninguém vai tomar. Não pense que é fácil estar em evidência. Vencer nem sempre é possível. Às vezes só ganhamos muita experiência. Mas como Paulo, seja atleta, com o alvo a alcançar. Pois na presença de Deus, para um certo fiel sempre tem um lugar. Vou ouvir a voz de Deus, meus anseios superar. Travesseiro molhado vai ser mais um troféu para colecionar. Pois no pódio da vida nem sempre conseguimos primeiro lugar. Mas a presença de Deus, o meu lugar está guardado e ninguém vai tomar. Está guardado e ninguém vai tomar. Está guardado e ninguém vai tomar. Na presença de Deus, meu lugar está guardado e ninguém vai tomar. Está guardado e ninguém vai tomar. Está guardado e ninguém vai tomar. Na presença de Deus, o meu lugar está guardado e ninguém vai tomar. Na presença de Deus, meu lugar está guardado e ninguém vai tomar. Está guardado e ninguém vai tomar. Está guardado e ninguém vai tomar. Na presença de Deus, meu lugar está guardado e ninguém vai tomar. Está guardado e ninguém vai tomar.
amar. É isso aí, vocês ouviram a participação de pedido de louvor da nossa querida e amada Aparecida Oliveira. Isso, ela que é lá de Minas Gerais, e ela pediu aí esse louvor abençoado aí da nossa querida e amada cantora Graciela Gomes, Travesseiro Molhado. Daqui a pouquinho até nós vamos ter mais um louvor da Graciela Gomes e uma homenagem que a nossa querida Aparecida Oliveira prestou a Graciela. Amém? Mas antes disso, amados, nós temos mais a falar sobre o tema dessa noite, que é política. Muitos desagradam do tema, mas muitos se agradam. E nós vamos dizer que no livro de Platão, traduzido como A República, que no original é intitulado Politeia, diz que o homem é um animal político, segundo Aristóteles, que é um grande filósofo, né? Então, assim, nós temos aí acepções básicas no sentido comum, vago e às vezes um tanto impreciso. Política como substantivo ou adjetivo compreende a arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido político, pela influência da opinião pública, pela aliciação de eleitores. Agora, na conceituação erudita, política consiste nos meios adequados à obtenção de qualquer vantagem, segundo Hobbes, ou o conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados, para Rousseau, ou a arte de conquistar, manter ou exercer o poder, o governo, que é a noção dada por Nicolau Maquiavel em O Príncipe. Política pode ser ainda a orientação à atitude de um governo em relação a certos assuntos e problemas de interesse público. Política financeira, política educacional, política social, política do café com leite, enfim. Numa conceituação moderna, política é a ciência moral normativa do governo da sociedade civil. Outros definem como conhecimento ou estudo das relações de regularidade e concordância dos fatos com os motivos que inspiram as lutas em torno do poder do Estado e entre os Estados. A política é objeto de estudo da ciência política e da ciência social. Então essas aí são algumas acepções básicas sobre a palavra política, o termo política, né? No seu sentido comum, erudito, enfim, de várias formas. Mas agora, amados, nós temos aí mais participações nessa noite, bombando as nossas participações. Assim, em termos de audiência, nós tivemos também uma grande audiência no nosso programa sobre aborto, mas creio que hoje, não sei se porque o tema é um tema que está em evidência aí, no próximo sábado aí teremos as eleições, e esse tema hoje está assim realmente bombando na audiência. E a participação agora é do nosso querido e amado presbítero Alcirlei e a sua esposa Gilsara, que disseram o seguinte: muito bom, amada, com certeza que a política é de Deus. Essa é a opinião do nosso querido presbítero aí, diretor da Rádio Missionária Central Gospel. Temos a opinião da Jardiaelma Santos. Ela diz: a paz. A política são autoridades delegadas por Deus. Sim, mas nos dias de hoje ninguém respeita. É um nojo. Quero oração para minha irmã Fabiana, que precisa de libertação. Amém, Jardiaelma? No final dessa programação vamos estar orando aí pela vida da sua irmã. Temos também mais participações aí e comentários que todos estão sendo respeitados, com certeza, independente de você concordar com a política hoje ou não. Nós temos aí a participação da missionária Elizabeth Bonfim,
Isso, essa bênção aí. Ela que tem um livro aí, A Mulher Vencedora. E ela também deixou a sua opinião sobre o tema de hoje. Ela diz o seguinte: devemos orar pela política do nosso Brasil. Muitos evangélicos para entrarem nesse universo um pouco perigoso, mas necessário. Essa aí foi a opinião da Elizabeth, inclusive aí na nossa postagem da programação de hoje. Vocês podem ver aí a capa do livro da nossa querida missionária Elizabeth Bonfim, com o tema que o livro dela é o livro Mulher Vencedora. E quem quiser conhecer aí mais do ministério da nossa querida e abençoada missionária Elizabeth Bonfim, pode estar acessando a página dela aí, tá? Missionária Elizabeth Bonfim. E aí nós temos também a participação da minha querida sogra Marinéia Dutra Cardoso. Ela diz o seguinte: a política não é de Deus. Se assim fosse, ele não teria dito: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ela também diz que, particularmente, ela não concorda com essa política de pão e circo. E ela também diz: oração sempre muito bom, faz parte. Continue buscando a presença do nosso Pai Maior. Amém. Muito obrigada, minha querida sogra Mariné, que também está sempre dando suas opiniões, e todas as opiniões estão sendo respeitadas nessa noite, né, amados? Temos aí mais participações nessa noite. Temos aí também a participação da nossa querida Doroteia Elias, ela que é lá do Rio Grande do Norte, que diz o seguinte: temos o exemplo de Daniel, que foi um ministro. O que está faltando é homem de Deus para governar nosso país. Amém, querida Doroteia Elias, que deixou aí a sua participação nessa noite abençoada. Temos também a participação do nosso querido e amado Antônio Neuza Oliveira de Oliveira. A política é a arte de governar, apenas que virá só em corrupção, a briga pelo poder. Isso é o mal do país. Amém, Antônio Neuza. Rosária Correia diz o seguinte: eu particularmente não gosto de política. Devemos orar pelo nosso Brasil. Amém. Com certeza estaremos orando aí no final dessa programação, minha querida Rosária. E temos também aqui a participação da nossa querida e amada Célia Correia, ela que é da gravadora Celebrai, e ela pede aí para falar a respeito de uma programação que teremos aí na semana do dia 23 de outubro. A programação será lá no auditório da FAECAD. FAECAD é, no caso, a Faculdade da Assembleia de Deus. E ela diz o seguinte, que essa programação é com Felipe Máximo, é um pocket show, e vai ter a participação do Regis Danese. A entrada é franca, no dia 22 de outubro, às 19 horas. Na Avenida Vicente de Carvalho, número 1083, Vila da Penha, Rio de Janeiro. Amém, amados? Amados irmãos, conforme eu havia prometido, nós teremos aí uma homenagem que a nossa querida Aparecida Oliveira, ela fez aí pela vida da nossa querida cantora Graciela, que já foi cantado aí o louvor da Graciela Gomes, que foi o louvor Travesseiro Molhado, e nós vamos estar tocando aí mais um louvor da nossa querida Graciela, mas antes nós temos aí essa homenagem que a Aparecida Oliveira pediu que a gente fizesse aí pela vida da nossa querida Graciela Gomes. Na verdade, Aparecida Oliveira tinha um problema de saúde, se eu não me engano, uma enfermidade, e ela estava realmente muito mal, numa situação assim bem complicada, não saía de cima da cama, e realmente foi a vida da Graciela Gomes que Deus usou para libertar a vida da nossa querida Aparecida Oliveira. E ela gostaria de dizer isso, que ela queria realmente declarar diante de Deus a importância de Graciela Gomes na vida dela, e nós sabemos mesmo que Deus usa, né, os seus servos, e ela diz o seguinte: ô glórias, Deus amado, vai tocar os louvores segundo o CD da minha mãezinha na fé, que me evangelizou. Deus colocou ela na minha vida e mudou minha história. Era meu sonho conhecer ela, amigo. Ela viajou 430 quilômetros para me conhecer. Eu estava à beira da morte, não queria mais viver, não queria sair de casa. Ela tinha síndrome do pânico, no caso, e muito medo de tudo. Só queria chorar e chorar sem parar. Ela me evangelizou aqui, já veio aqui na minha casa 5
5 vezes. Sempre que pode, ela vem aqui me visitar, passar as férias comigo. Amo demais, faz parte da minha vida e da minha família. E ela diz isso, né? Que ela está muito feliz. E está aí a homenagem que foi feita aí, né, na vida da nossa querida e amada Graciela Gomes, pelo que ela fez na vida da nossa querida Aparecida Oliveira. E agora nós vamos tocar aí mais um louvor da nossa querida e amada cantora Graciela Gomes, que é o louvor Deus. Sabe, Senhor, quantas vezes não consigo nem falar. Dói lá no fundo do meu coração. Se subo ao monte, sinto teu poder. Escuto a tua voz, mesmo sem merecer, me falando, filho, estou aqui. Sinta minha presença, venho te ouvir. E a tua glória nos envolve, Deus. Tua presença nos envolve, Deus. Em tua face eu me prostro, somente Deus. A tua graça é meu sustento, Deus. A palavra é meu alimento, Deus. Em teu altar eu me apresento, somente Deus. Sabe, Senhor, quantas vezes não consigo nem falar. Dói lá no fundo do meu coração. Oh, se subo ao monte, sinto teu poder. Escuto a tua voz, mesmo sem merecer, falando, filho, eu estou aqui. Sinta minha presença, eu venho te ouvir. E a tua glória nos envolve, Deus. Tua presença nos envolve, Deus. Em tua face eu me prostro, somente Deus. A tua graça é meu sustento, Deus. A palavra é meu alimento, Deus. Em teu altar eu me apresento, somente Senhor, eu preciso de ti. Na minha vida tu és tudo. Eu não vivo sem tua presença, Senhor. Tu és tudo pra mim. Somente Deus. Eu te agradeço, Senhor, o Deus que cuida de mim. Te amo, Deus. É isso aí, vocês ouviram aí a participação da nossa querida e amada Cida Aparecida Oliveira, de Minas Gerais. Ela que pediu aí esses louvores abençoados
da nossa querida e amada Graciela Gomes, cantora. Amados, nós temos mais participações nessa noite. Muita gente aí participando no nosso www.facebook.com/Daniela Estrela. E nós temos aí mais alguns comentários que foram deixados lá no nosso Facebook acerca aí do tema política, que nós fizemos uma pergunta nessa noite: o que é política? Tivemos também aí a participação. Antônio Neuza Oliveira de Oliveira, ele deixou uma meditação aqui que se encontra lá no livro de Romanos, no seu capítulo 12, do versículo 1 a 8. Ele diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que não foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém deixais coisa alguma, a não ser se o amor com que vos ameis uns aos outros, por quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém. Glória a Deus. Essa aí foi a palavra do nosso querido Antônio Souza Oliveira de Oliveira, que está lá em Romanos 13, de 1 a 8. E a Marinéia confirma, a Marinéia Dutra Cardoso, com certeza, glória a Deus. Temos também aqui a participação da Edna Camelim. Ela que diz o seguinte: amiga Daniela Estrela, estou muito preocupada com o futuro do nosso país. As pessoas mudam. Antes das eleições são umas, depois são outras. O poder e a corrupção acaba por ter a maioria dos votos. E novamente nos passam a rasteira. Só ficam de pé os que são beneficiados por este governo. Trocando em miúdos, os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Peço oração para que coloquemos no poder uma pessoa de caráter, e também por toda a minha família e amigos. Cordialmente, fique com Deus. Amém, Edna Camelim. E no final estaremos orando aí pela sua família e para que Deus realmente possa estar colocando aí governantes abençoados em nosso país. Temos aqui a participação da Idelma Rênica. Ela diz que não tem opinião sobre esse assunto, mas que Deus abençoe a todos e fiquem na paz. Carlos Targino diz o seguinte: eu vejo os debates e fico muito envergonhado com todos eles. Cada um mente mais que o outro. Vendo o nosso país na mão de pessoas tão corruptas, só orando para que tudo corra bem. Porque por eles estamos ferrados. Então, amigos, vamos orar para nossos governantes entrar em consciência e fazer um pouco mais pelo nosso país. Que Deus abençoe. Essa é a opinião do Carlos Targino. Opinião do Arildo Braga Berriel. Política é a arte de administrar, estando, portanto, presente em todas as áreas de nossa vida. É lícito o cristão participar da política, concorrendo a cargos eletivos. Uma vez eleitos, devem portar-se como é digno de um soldado de Cristo nesta terra, fazendo a diferença, vivendo segundo a palavra de Deus. Ok, Arildo, foi a opinião do Arildo Braga Berriel. E temos aí muitas opiniões ainda a ser. E mais uma opinião nessa noite do nosso querido e amado Aires Barbosa de Souza. Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Desejo a todos que as bênçãos do nosso Deus repulsem sobre as suas vidas. Que através desta paz você possa ser orientado ou orientada pelo Espírito Santo. Fazer segundo sua boa vontade. Precisamos de uma forma direta ou indireta para fazermos parte do governo desta nação.
oração. E com certeza a Igreja Unida, esse país será mais justo. Que Deus abençoe neste dia. Amém. Aires Barbosa, muito obrigada aí, Aires Barbosa de Souza, pela sua participação. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando aí de mais participações, mas os amados sabem que o programa A Hora do Mestre é um programa de participação, da sua opinião, o seu pedido de louvor, oração, mas que também nós temos aquele momento de ouvir a palavra de Deus acerca do tema. Então, pegue sua Bíblia ou aí o seu notebook, acesse aí a palavra de Deus e acompanhe esta meditação nesta noite. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Bem amados do Senhor, a palavra de hoje encontra-se no livro de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 8. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador, em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão, também pagai tributos, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Aleluia, glória a Deus. Linda essa palavra e muito propícia ao tema de hoje, pois estamos falando sobre política. Amados do Senhor, infelizmente, nos tempos de hoje, a política é vista como algo ruim e comandada por pessoas sem escrúpulos e corruptas. Mas o sentido da política não é esse. Na verdade, a política pretende alcançar em cada situação as prioridades de um grupo, uma classe, um segmento nela dominante. Então, amados do Senhor, eu pergunto para vocês, como a política pode ser algo ruim? Algo que não é de Deus? Se está pensando nas prioridades de um grupo. Você que vive aí no seu bairro, meu amado, minha amada irmã, na sua cidade, no seu estado, no seu país, você sabe que existem autoridades nesta nação. Autoridades neste estado. Autoridades nesta cidade. E estas autoridades, meu amado e minha amada que nos ouve nessa noite, você pode até dizer, como assim, amada missionária Daniele? Mas é o que você vai ouvir agora. Estas autoridades foram constituídas por Deus.
Mas, amada, eles estão roubando, eles estão se corrompendo. Isso não vem de Deus. Mas o sentido da política, que é o bem comum, priorizar o bem comum, é de Deus. Amados e amadas, nós temos vários exemplos na palavra do Senhor, como, por exemplo, Moisés. Moisés, quando foi chamado por Deus e se achava um homem incapaz de cumprir aquela missão, considerado o legislador, o religioso legislador e profeta da palavra do Senhor, ele foi criado pelo povo que não era de Deus, pelos egípcios, viu as injustiças que o seu povo hebreu sofria nas mãos dos egípcios, cometeu um ato de homicídio contra um dos egípcios, se ausentou do Egito e retornou com a tarefa de Deus de libertar aquele povo. Ah, amada, o que tem a ver isso com a política? Um homem de autoridade, um homem escolhido por Deus para ser o libertador e legislador. Ele criou as leis. Olha aí o nosso poder judiciário. Se hoje existem 3 poderes na nossa nação: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Lá no Velho Testamento, quando Moisés criou essas leis, já era o nosso poder legislativo em ação e o poder judiciário, executando e cumprindo essas leis. Então foi um político, um homem político, um homem escolhido por Deus. Da mesma forma, meus amados, José, todos conhecem a história dele, que foi odiado e invejado pelos seus irmãos. E após a interpretação, quando José foi parar lá no Egito também, e Faraó, e ele interpretou um sonho de Faraó, José recebeu um anel no seu dedo e vestiu vestes de linho, pôs um colar de ouro no seu pescoço e foi consagrado como chanceler, que hoje é conhecido como governador. E o que é um governador de uma nação, como foi José? É um político. É um político, um homem escolhido por Deus para governar. Saul foi um rei que desobedeceu a Deus. Lá no Antigo Testamento também nós vemos isso. E por ter desobedecido a Deus, perdeu o seu reinado para Davi. E Davi foi reconhecido como o maior rei de Israel, descrito na Bíblia. Ah, mas o que tem a ver também um rei com um político? Uma autoridade constituída por Deus. E foi o próprio povo que pediu, amados. Porque o nosso maior governador, o nosso líder maior, o nosso amado e querido e exaltado mestre, está acima dos reinos, está acima dos poderes, está acima dos reis, está acima dos governadores. Mas ele delegou autoridade a homens na terra para que esses homens sejam representantes do povo na terra. E nós sabemos que esses homens foram escolhidos por Deus. Lá na palavra do Senhor, amados, se você também quiser confirmar, lá no capítulo 2 do profeta Daniel, lá no seu versículo 21, ele diz assim: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Então, amados do Senhor, eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha abrir a sua mente nessa noite e
que você possa ter um entendimento de que a política é algo de Deus. A política foi constituída por Deus. Mas, amada Daniele, amada missionária Daniele, por que nós vemos tanta corrupção? Por que nós vemos tanto desgraça no meio político, vamos dizer assim? Tanta podridão. Alguns comentários até sobre o tema hoje disseram que tem nojo da política. Porque, amados, foi o homem que se corrompeu. O homem, quando recebeu o poder e a autoridade, ele começou a colocar o coração dele naquilo. E o nosso coração tem que estar no Senhor. O nosso coração não tem que estar nos cargos que nós ocupamos, na cadeira que nós ocupamos, na autoridade que nós recebemos, seja legislativa, seja executiva, seja judiciária. O nosso coração tem que estar no Senhor. E infelizmente, amados, esses homens, amados e minhas amadas nessa noite, que receberam essa autoridade, muitos se corromperam. Mas aí eu te pergunto nessa noite, qual é o nosso papel como Igreja de Cristo? Condenar a política? Condenar os políticos? Criticar os políticos? Ofender os políticos? Zombar dos políticos? Amados, o nosso papel como Igreja do Senhor é orar por esses homens e obedecer às ordens estabelecidas pelas autoridades da nossa nação. Isso é o que Deus fala nessa palavra. Ah, mas eu não concordo com esses homens que têm liderado o meu país, ou essas mulheres, o meu país, o meu estado e a minha cidade. Amém. Então você vai dobrar o seu joelho, vai orar a Deus para que Deus levante homens e mulheres comprometidos com Ele. Esse é o nosso papel como Igreja do Senhor. Esse é o nosso papel como Igreja de Cristo. Porque Deus já falou aqui, dai a cada um o que lhe é devido. Você não tem que pagar os tributos, pagar os seus impostos, e você não quer exigir os seus direitos referentes a esses impostos que são pagos. Então, amados, vamos honrar quem tem honra. Porque a verdade é a seguinte, ainda existem homens e mulheres comprometidos com Deus e comprometidos com a política que querem fazer a diferença nos dias de hoje. Homens e mulheres que realmente querem o bem da coletividade, querem o bem do próximo, não o seu próprio bem, não pensando na riqueza, no dinheiro, no poder, em ter cada vez mais, e sim repartir com aqueles que não têm. O que eu te peço nessa noite é que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a tua mente, a tua alma, o teu coração, para que neste domingo, próximo domingo, dia 5 de outubro, você possa estar escolhendo homens e mulheres comprometidos com Deus. Você possa pedir ao Espírito Santo de Deus que te dirija. Senhor, quem tu queres que eu coloque nessa cadeira? Quem tu queres que ocupe este cargo? É isso que você deve fazer. Porque se você é um cristão, uma pessoa dirigida por Deus, Deus vai falar no teu coração. Muitas pessoas dizem, não devemos misturar política com religião. Não é questão de misturar política com religião. É questão de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E se Ele nos dirige nas nossas decisões, Ele vai nos dirigir para que nós venhamos escolher aquele que Ele quer que lidere o povo. Porque da mesma forma como o povo lá atrás, no passado, pediu um líder, hoje a nossa nação precisa de um líder. Os nossos estados precisam de um líder. As nossas cidades precisam de um líder. Então, amado, que o Senhor possa estar falando isso ao seu coração. E que nós possamos estar orando, realmente orando e pedindo ao Senhor que venha preparar essa pessoa, que venha preparar esse homem e essa mulher
para que seja o representante dos nossos direitos e dos nossos deveres perante o poder legislativo dessa nação. É isso que eu venho te pedir nessa noite. Ore ao Senhor e peça a Ele uma direção para a tua vida na política. Em nome de Jesus. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. É isso aí, amados do Senhor. Vocês ouviram aí o momento da palavra do Senhor, aonde Deus falou aí aos nossos corações acerca desse tema de hoje, que é a política. Amados, nós temos ainda muitas participações e nós já estamos praticamente chegando ao final da programação aí, a Hora do Mestre. Mas nós vamos aí estar falando de todas as participações nessa noite. Nós temos agora a participação de José Joaquim dos Santos. Ele diz o seguinte: olá, boa tarde.
Eu acho que política não é de Deus, e sim dos homens. E pois só existe corrupções, o sistema é podre, danoso e vicioso. Tenho certeza que tudo que os políticos praticam em suas mesas redondas não agrada a Deus, porque Ele é santo, não faz parte com trevas destes homens corruptos. O absurdo maior é ver pastor fazendo politicagem, ofendendo o próximo, liderando o partido político. Pastor não foi ungido, consagrado para isso, e sim para apacentar as ovelhas do Senhor. Não praticar partido, mas unir a todos e amar em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se candidatar a cargo como deputado, senador, governador, presidente, usando o nome do pastor, o nome de pastor. Para mim são todos impostores, mas pastores não. Me desculpe, mas é assim que eu penso, me perdoe se puder. Que isso, amado? Aqui o nosso programa é um programa democrático, todos têm direito de dizer aquilo que pensam. Sabemos que Deus já falou, né, através da palavra hoje, o que é a política para Deus e se política é de Deus. Mas nós vamos respeitar as opiniões de cada um. Temos aqui a opinião da nossa querida e amada Aparecida Oliveira, lá de Minas Gerais. Ela que fez aí a homenagem para a Graciela Gomes. E ela diz o seguinte: concordo com você, José. A política não é de Deus, mas dos homens. Eles fazem o que eles querem na hora de pedir votos, prometem 1000 coisas, mas não cumprem, nem a metade, e ainda falam mentiras. Eles querem é dinheiro e mais dinheiro, viagens e mais viagens, e esquecem das promessas que fizeram. Isso não agrada a Deus, enquanto tem pais de família vivendo com salário e pouquinho. Eles ficam lá só ganhando às custas dos nossos votos. Mas se a gente não votar, as coisas não mudam. Aí a gente não pode cobrar deles. Eu voto só por isso, senão não votaria mesmo, porque é tudo uma porcaria só. Isso aí é a opinião da nossa querida Aparecida Oliveira, amém? É assim que ela pensa sobre o tema. Amados, nós temos aí a participação da nossa querida e amada Ana Cláudia Oliveira. E ela diz o seguinte, lá de Uberaba, nossa rainha dos bordados, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: política é a arte de ordenar. E creio sim que é de Deus, mas deveria ser com ordem e decência. Mas muitos se deixam corromper, e pela corrupção, soberba e luxúria. Mas tenho esperanças que podemos ter uma política honesta, depende de quem escolhemos. É isso aí, amada Ana Cláudia Oliveira. Daqui a pouquinho nós vamos ter o último bloco aí com as participações dessa noite. Mas agora nós temos um pedido de louvor da nossa querida Ana Cláudia Oliveira. O louvor da Vanilda Bordieri, Na Tua Vontade. Pedi a Deus para me abençoar. Fiz muitos planos e os fui apresentar, pensando saber o que é melhor pra mim. Por favor, meu Deus, diz que sim. Embora eu sempre diga seja feita a tua vontade, na maioria das vezes não é bem assim. Quero que seja cumprido o que eu sonhei. Esqueço que pra mim tu tens planos melhores, coisas que jamais imaginei, sonhos que não vão me afastar do teu querer. Quero que seja cumprido em mim tua vontade. Abro mão do que sonhei para viver os teus sonhos e projetos que vão me levar ao centro da tua vontade, ó Deus. De hoje em diante vou fazer diferente. Levarei cativos meus anseios no altar. Lançarei meus sonhos a teus pés sem reservas e esperarei com
com paciência vou em ti confiar. É isso aí, amados e queridos irmãos que me ouvem nessa noite. Vocês ouviram aí a participação da nossa querida e amada Ana Cláudia Oliveira, de Uberaba, Minas Gerais. Ela que pediu aí o louvor da Vanilda Bordieri, Na Tua Vontade. E nós temos aí muitas participações ainda. E conforme aí o combinado com os meus amados e as minhas amadas irmãs, estarei lendo aí todas as participações nessa noite. Temos aí mais uma participação da nossa querida e amada Mariné Dutra Cardoso, que diz assim: olha, não vejo a política assim, que um dia possa melhorar. Isso porque se tiver mudança na maneira de governar e os públicos não tiverem consciência, verdade no que fazem, tudo ficará igual. É preciso passar este país a limpo. Amém. Glória a Deus. Temos aí também a participação do Alain Bruno Garcia. Ele diz o seguinte: quando o justo governa, o povo se alegra. Muito obrigada, amado Alain Bruno. Participação da nossa querida e amada Núbia Silva Silva, ela que está sempre aí ouvindo a programação Hora do Mestre, lá do Rio Grande do Norte. E ela diz o seguinte: o político é constituído por Deus. Gente, Deus constituiu muitos homens para serem reis. Uns agradavam a Deus, outros não. Outros se desviaram e desagradavam a Deus. Então, quando o ser humano tem uma vida de exemplo e tem Deus como princípio, Deus aprova. Agora, ao se corromper, Deus já deu a resposta: livre-arbítrio. Essa é a opinião da nossa querida Núbia Silva Silva. Temos aí também a opinião da Tuca Lemos. Este programa vai ser ótimo. Amém. Glória a Deus. Profecia aí da nossa Tuca. Política nunca foi de Deus. Ok, Tuca Lemos, aqui do Rio de Janeiro. A sua opinião foi falada aí nessa noite. Mais uma opinião nessa noite. Graciela Gomes. Ela diz o seguinte, a nossa cantora Graciela: Deus tem reservado os melhores governantes para o Brasil, como fez com José do Egito. O povo que não escolhe e fazem como fizeram com Saul. Deus queria Davi, o povo queria Saul. Vai entender, fica firme. Muito obrigada, Graciela Gomes, que Deus continue abençoando seu ministério aí. Temos aqui também a participação do Alexandre Forros. Curtir e ouvir, entender e aprender, para saber discernir. Muito obrigada, Alexandre Forros, pela sua participação. Temos aqui a participação do cantor Daniel Oliveira, ele que diz o seguinte: a política é uma cidadania, uma escolha. Sim, a política é de Deus. Deus mandou o profeta ungir Saul, também a Davi. Muitos políticos não estão levando a sério a nossa escolha e governam do modo deles e não do modo que Deus quer. Sim, estou preparado para as eleições. E faz o pedido aí do louvor da sua própria autoria, valeu a luta. Mas Daniel Oliveira, infelizmente nosso tempo hoje já está esgotado, já está corrido aí, mas com certeza na próxima programação aí da Hora do Mestre nós vamos estar colocando aí valeu a luta o nosso querido e amado cantor Daniel Oliveira. Temos aqui também a participação da nossa querida e amada Lisa Batista. Ela que diz o seguinte: Deus na Bíblia fala para nós orarmos pelas nossas autoridades. Oro para que Deus coloque pessoas segundo seu coração, para que a corrupção seja destruída. Temos que nos levantar como igreja do Senhor e orar pelos nossos representantes. O voto tem que ser consciente, porque senão será como terra seca e sem vida. Política é algo onde os homens fez que o povo perdesse a esperança. Mas como igreja do Senhor temos que orar e trazer na memória aquilo que nos dá esperança. Muito obrigada, amada e querida Lisa Batista, pela sua participação. Temos aqui, para finalizar nessa noite, a opinião da nossa querida e amada Jaqueline Cavalcante. Nos dias de hoje, votamos porque temos que votar. Mas a corrupção apoderou-se dos homens em geral, até os que se dizem ser de Deus. Mas a Bíblia não é mentirosa e tudo tem que se cumprir. Amém? Muito obrigada, Jaqueline.
Cavalcante. Temos agora também o último comentário, vamos dizer assim, acerca desse tema, né, que foi tão polêmico e tão participativo. Muitas opiniões controversas, muitas opiniões contrárias à política, muitas opiniões favoráveis e também tivemos aí o que Deus pensa a respeito do tema. Mas nessa hora, amados, eu tenho mais um comentário a fazer sobre o assunto política, que diz o seguinte: finalizando aí o tema de hoje. Qual a finalidade realmente da política? O que a política pretende alcançar pela ação dos políticos em cada situação são as prioridades do grupo, ou classe, ou segmento nele dominante. Nas convulsões sociais, será a unidade do Estado. Em tempos de estabilidade interna e externa, será o bem-estar, a prosperidade. Em tempos de opressão, a liberdade, direitos civis e políticos. Em tempos de dependência, a independência nacional. A política não tem fins constantes ou um fim que compreenda todos ou possa ser considerado verdadeiro. Os fins da política são tantos quantos são as metas em um grupo organizado se propõe de acordo com os tempos e circunstâncias. A política se liga ao meio e não sobre o fim. Corresponde à opinião corrente dos teóricos do Estado, que excluem o fim dos seus elementos constitutivos. Para Max Weber, não é possível definir um grupo político, nem tampouco o Estado, indicando o alvo da sua ação de grupo. Não há nenhum escopo que os grupos políticos não se hajam alguma vez proposto. Só se pode, portanto, definir o caráter político de um grupo social pelo meio, que não lhe é certamente exclusivo, mas é, em todo caso, específico e dispensável à sua essência, o uso da força. Portanto, o fim essencial da política é a aquisição do monopólio da força. Amados, sabemos aí a opinião de cada um. Gostaria que realmente muitos aí que foram pegos aí pelo tema no meio do dia e não conseguiram colocar a sua opinião lá no nosso www.facebook.com/Daniela Estrela, mas estão aí ouvindo as opiniões dos amados irmãos e das nossas queridas e amadas irmãs nessa noite sobre esse tema, e já ouvimos aí a opinião também acerca da palavra de Deus sobre o tema política. Eu quero desde já agradecer a todos, indistintamente, que participaram desta programação de hoje. Aqueles que são contrários ou a favor, não importa. E peço que cada um realmente esteja aí consciente do seu papel como cidadão e cidadã. Existem aqueles até que legalmente não são, vamos dizer assim, não teriam a obrigatoriedade de estarem votando aí no próximo domingo, mas mesmo assim eles querem participar desse processo democrático, desse processo político que são as eleições. E eu quero dizer, meu amado e minha amada irmã, que o nosso papel como servos e servas de Deus é estar orando, né? Nós vamos entrar agora em momento de oração e vamos estar realmente, amados do Senhor, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente nesse dia 5 de outubro de 2014 e pedindo a Deus realmente que venha estar colocando mulheres e homens de Deus comprometidos com a verdade, comprometidos com a justiça, verdadeiramente comprometidos com a política, que é o bem do grupo, o bem da coletividade. Então, amados, quero agradecer muitíssimo a audiência, a participação de vocês e dizer que na próxima terça-feira, agradecer as orações, pedir desculpa aí pela voz ainda da missionária que ainda não está 100%, mas com certeza na próxima terça-feira estaremos aí no dia 7 de outubro com mais um programa A Hora do Mestre. Um beijo, um abraço forte no seu coração e até lá! Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração.
Santo de Israel, entramos, Senhor, em Tua santa e gloriosa presença nesta noite do dia 2 de outubro de 2014, para Te pedir primeiramente, Senhor, perdão e misericórdia pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, pelas nossas atitudes, por tudo que temos feito, falado ou deixado de fazer que não Te agrada, Senhor. Senhor, nessa hora, Pai, me coloco de joelhos diante de Ti, Te pedindo, Pai, primeiramente, pela nação brasileira, pátria amada, gentil, esse nosso gigante Brasil. Senhor, que sei que o Senhor tem olhado com os Teus olhos de misericórdia, de amor, para esta nação, Senhor, para este povo, Senhor. E o Senhor diz na Tua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, eu sararei a sua terra. Senhor, visita, Senhor, a presidente do nosso país, os ministros, os senadores, os deputados, os vereadores, os prefeitos, todo o nosso poder, Senhor, legislativo, executivo, judiciário desta nação. Homens que realmente, Senhor, têm dado seu sangue, derramado seu suor e trabalhado pelo crescimento e desenvolvimento desse país. E Te peço, Senhor, tenha misericórdia, Pai, daqueles que se corromperam, Senhor. Tenha misericórdia daqueles, Pai, que têm, Senhor, se desviado da Tua vontade, colocando, Senhor, os seus interesses pessoais, as suas ambições, antes da Tua vontade, Pai. Mas nesse dia 5 de outubro de 2014, eu clamo ao Senhor por essa nação, Senhor. Dá consciência ao Seu povo, Pai, para que eles venham ter entendimento da Tua vontade. Porque o Senhor quer que escolhamos, ou que viemos a escolher, um líder que venha nos representar verdadeiramente, ou uma líder que venha nos representar verdadeiramente neste próximo dia 5. E eu Te peço, Senhor, que seja feita a Sua vontade nesse dia, e não a minha, e não a dessa ouvinte que está nos ouvindo. Peço também, Senhor, que visite os médicos nos hospitais dessa nação, os presídios, todos que vão estar envolvidos nesse processo eleitoral no próximo domingo. Pai, também Te peço, Senhor, agora pela Rádio Missionária Central Gospel, pelo presbítero Alcirlei, sua esposa e todos da sua casa. Senhor, eu e meu esposo, presbítero Roosevelt, estamos aqui diante de Ti, Senhor, Te agradecendo pela minha vida, pois estou aqui nessa noite. Estive afastada por uns tempos dessa programação, mas o Senhor é aquele Deus fiel que levanta do monturo o abatido e do pó necessitado. E estou aqui hoje clamando, Senhor, e agradecendo pela minha vida, e clamando por cada ouvinte que participou nessa hora. Quero Te agradecer por cada participação, por cada comentário, Senhor, de cada irmão, de cada irmã. Quero Te pedir pelos meus familiares, pelo pastor Ubiratã, a pastora Dina, meus filhos, Daniel Bruno, Estrela, Priscila Estrela. Quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, pelo meu cunhado Leon, pela sua namorada Edna, pela minha sogra Marinéia Dutra, meu sogro Jorge Roosevelt. Senhor, quero Te pedir, meu Pai, pelo meu irmão Marco Antônio, por sua esposa e todos da sua casa. Te entrego nessa noite, Pai, a minha vida e a vida de cada ouvinte, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir
Programa A Hora do Mestre, com a missionária Daniela Estrela.